pessoal, beleza? Maravilha! Então, página 53 do livro, item menino ou menina. Bom, para explicar da onde vem essa ideia de menino ou menina que a apostila traz, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Olha só ela aqui, ó. Essa imagem é o cariótipo humano. Muito bem. O que é o cariótipo humano? O cariótipo humano nada mais é do que o conjunto de cromossomos da espécie humana. Eu poderia dizer que existe um cariótipo de um mosquito? Sim, só que daí eu teria a imagem de outros cromossomos e outras quantidades de cromossomos. Poderia ter um cariótipo de um cão? Sem dúvida. Só que daí eu teria outras imagens de cromossomos e outros cromossomos, né? Outras quantidades de cromossomos também. Tá? Então o cariótipo humano ele é composto basicamente de 22 pares de cromossomos. Olha aqui, ó, vai do 1 até o 22, né, de cromossomos chamados cromossomos somáticos ou autossomos, tá? E um par de cromossomos sexuais, que pode ser o cromossomo X ou Y. No caso aqui, eu tenho um par XY, tá? Um par XY que caracteriza o cromossomo total aqui de um menino. Se fosse cromossomo XX, seria o cariótipo de uma menina. Então, qual é a diferença desses 22 pares de cromossomos com os cromossomos sexuais? Pois bem, os 22 pares de cromossomos, ou seja, os cromossomos do número 1 até o 22, eles carregam em si todas as características que um indivíduo, independentemente dele ser homem ou mulher, vão ter. Então, por exemplo, cor do cabelo. Independentemente da pessoa ser homem ou ser mulher, ela vai ter uma cor de cabelo. Independentemente da pessoa ser homem ou mulher, ela vai ter uma estatura. Independentemente da pessoa ser homem ou mulher, ela pode ter a possibilidade de desenvolver algum tipo de doença cardíaca, por exemplo. Então quer dizer que esses 22 pares de cromossomo independem da questão sexual. No caso, os cromossomos X e Y, eles desempenham papéis importantes, aí sim, relacionados ao sexo da pessoa. Vejamos, aqui como nós temos, por exemplo, cromossomos XY, um par XY, significa que é um homem. Logo, se é um homem, hormônios masculinos serão basicamente desempenhados, vai ter uma função aqui, né, específica para esse cromossomo. O desenvolvimento das gônadas é diferenciado, então testículos no homem e ovários no caso das mulheres, né? Desenvolvimento de pelos para os homens, menos desenvolvimento de pelos para a mulher, então isso está relacionado a alguns hormônios específicos da mulher e específicos do homem, ou seja, características sexuais secundárias. Então quer dizer que esses 22 cromossomos, eles geram características que não dependem efetivamente do indivíduo ser homem ou ser mulher, mas esse par de cromossomos XY, aí sim, caracteriza algumas situações, algumas características, algumas especificidades que aí sim tem a ver do indivíduo ser homem ou ser mulher, tá? Então, a grande questão é o que determina um indivíduo, né? O que determina um indivíduo a ter sexo masculino ou sexo feminino? Isso é uma questão que a gente vai desenvolver daqui a pouco. É uma questão que a gente vai, né, trabalhar daqui a um determinado momento. Vocês perceberam aqui ainda no cariótipo humano que eles vêm em pares, ó. No cromossomo número 1 tem 2, no 2 tem 2, no 3 tem 2 e por aí vai. Todos têm 2 cromossomos. Então quer dizer que a quantidade de cromossomos, né, desses indivíduos aqui, de um indivíduo da espécie humana, no caso, é 44 cromossomos mais 2 sexuais. Então nós temos 46 cromossomos, não é verdade? Totalizando aí 46. Isso significa que o pai contribui com 23,
Ou seja, o pai contribui com um desse aqui, um do cromossomo número 2, um exemplar do cromossomo número 3, um exemplar do 4 e por aí vai. E a mãe, ela também contribui com um exemplar do cromossomo número 1, um exemplar do 2, um do 3, um do 4 e assim sucessivamente, tá? Então quer dizer que todos esses cromossomos aqui, metade veio do pai e a outra metade veio da mãe, inclusive os cromossomos sexuais, beleza? Aqui no caso, lembram do último cromossomo? Ó, vou voltar aqui, XY, no caso, um menino, tá? E no caso, XX, uma menina. Se fosse XX da imagem anterior, eu estaria falando de uma menina. Mas como é XY, eu estou falando de um menino, beleza? Então quer dizer que aqui é menina e aqui é menino. Um cromossomo veio do pai, o outro veio da mãe. Um veio do pai e o outro veio da mãe, beleza? Então quem determina o sexo de uma criança, vamos pensar aqui, ó. Veja bem. O pai, olha, vou voltar. O pai não é XY, né? Menino. Então o pai é XY, né? Então tá aqui, ó. XY é o masculino. Esse simbolinho aqui é de masculino. E XX é a mamãe. E esse simbolinho aqui é da mamãe, das meninas, tá? Então quer dizer que no momento em que ocorre, olha aqui, ó, a gametogênese, o cromossomo, no caso, o indivíduo masculino, ele pode produzir dois tipos de gameta. O gameta X e o gameta Y. Quando eu falo gameta, eu estou falando em espermatozoide, tá? Então ele vai produzir lá milhões, milhares de espermatozoides e esses espermatozoides podem ter o cromossomo X lá dentro do espermatozoide ou o cromossomo Y lá dentro do espermatozoide. No caso, as meninas, elas produzirão os óvulos, olha aqui o óvulo, tá? Elas produzirão os óvulos e o único cromossomo que é possível ali é o cromossomo X. Então quer dizer que as meninas, elas só vão produzir óvulos X. Então, no momento da fecundação, veja só, aqui nós temos espermatozoides representados. Se o espermatozoide X fecunda neste óvulo aqui, eu vou ter um zigoto, ou uma célula ovo, assim, né? X do pai e X da mãe. Quando é XX, é menina. E se o cromossomo Y presente nesse espermatozoide fecundar esse óvulo, XY, aí vai ser um menino. Tudo bem? Então, quem determina o sexo de uma criança é o indivíduo masculino. Tudo bem? E o sexo da criança, ele não é desenvolvido, né? O sexo da criança não é desenvolvido à medida em com que ele desenvolve embrionariamente. Não, o que desenvolve são os órgãos sexuais, mas o sexo da criança ele já é identificável no momento da fecundação. Então, a partir do momento que o espermatozoide fecundou no óvulo, você já tem ali características genéticas suficientes para poder saber se aquele filho ou filha que está sendo gerada é menino ou menina. Tudo bem? Bom, no caso, a apostila traz ainda um exemplo da síndrome de Down. Tá? A síndrome de Down ela é uma alteração cromossômica. Então lembram do cariótipo que eu coloquei lá para vocês no início? Tá? Eles estão vindo em pares, né? Um do pai, um outro da mãe. Um do pai e o outro da mãe. A síndrome de Down ela acontece quando ocorre uma alteração no número de cromossomos 21. Então a trissomia do cromossomo 21, ou seja, aqui estão todos em dois, ó, em pares, né? Par 1, par número 2, par número 3 e por aí vai. E quando eu tenho um trio, ou seja, quando um cromossomo duplica a mais, vai acontecer uma trissomia. E a síndrome de Down, ela é uma trissomia do cromossomo número 21. Além dessa alteração cromossômica, existem outras alterações cromossômicas. Existem também as síndromes de Patau, as síndromes de Williams, síndromes de Turner, síndromes de Klinefelter e por aí vai.
Cada uma delas exprime uma determinada característica no indivíduo, geralmente acompanhados de bastante diminuição intelectual e demais características físicas acompanhadas. Bom, e vocês devem estar se perguntando nesse determinado momento, né? Qual é a frequência, qual é a estatística para a síndrome de Down? Normalmente, quando as mães são jovens, entre 17 a 20 e poucos anos, a ocorrência da síndrome de Down é um nascimento a cada 1.500 partos. Agora, quando a mãe ela já vai ficando mais velha, por exemplo, de 45 a 50 anos, é bem provável que essa mãe origine um indivíduo com síndrome de Down, porque daí as estatísticas aumentam, 1 em cada 50. Tudo bem? Muito bom. Pessoal, então, vocês têm os exercícios na página 54 para resolverem, tudo bem? E eu me despeço de vocês. Muito obrigado.